Olá pessoal, graças a Deus, uma boa noite a todos. Estamos aqui para apresentar esse tema de hoje. Estamos reunidos aqui em São Gonçalo, a rua Maurício de Abreu, em Neves, número 2266. Aqueles que desejarem comparecer estão convidados a comparecer nas reuniões que se realizam aos domingos às 18 horas e todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, ok? Então, graças a Deus a todos que estão aí, vão assistir, Esse vídeo será postado posteriormente no YouTube e no Facebook. Lei, sombra dos bens futuros, esse é o tema de hoje. Nós estaremos apresentando essa mensagem agora, Vamos fazer a leitura de alguns textos. Diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, o seguinte: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, está escrito aí, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente, se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Vamos ler de novo aqui, Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então estamos lendo aí, Vamos ler aqui, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Hebreus 10, 2. Então nós podemos observar que na lei, aqueles cerimoniais da lei, o cumprimento daquelas ordenanças da lei eram sombras. E nós que estamos no ministério do Espírito, não vivemos pelas sombras. Quem vivia pelas sombras eram os judeus que estavam debaixo da lei, Então eles precisavam cumprir aqueles rituais, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios continuamente. Por quê? Porque aqueles sacrifícios não purificavam, aqueles sacrifícios não aperfeiçoavam, como está escrito aqui, nunca pode aperfeiçoar o que a eles chegam. Só que nós que estamos em Cristo, nós que estamos em Cristo, nós que estamos no ministério do Espírito, não estamos debaixo dessas leis, desses rudimentos da lei, Então, embora muitos crentes pensem, que precisem cumprir determinadas ordenanças, na verdade, ordenanças eram da lei, Nós não temos que cumprir ordenanças da lei, que essas leis já foram abolidas, e mesmo assim que essa lei tivesse em vigor hoje em dia, ela não foi feita para gentios, correto? Então, se aqueles sacrifícios aperfeiçoassem, e tirassem o pecado, eles não precisariam fazer mais, porque uma vez, como está escrito aqui, como está escrito aqui no próximo, de outra maneira teriam deixado de oferecer, vejam, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então vejam como aquelas coisas não serviam para nada, a não ser fazer o que? Comemoração dos pecados, Hebreus 10, 2. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz a comemoração dos pecados, como eu havia falado. Então todas as vezes que eles ofereciam, faziam aquelas ofertas, eles estavam o quê? Fazendo comemoração dos pecados, e não purificando, não aperfeiçoando ninguém. Então, da mesma forma ocorre hoje em dia com muitos crentes que pensam que precisam ter alguns procedimentos religiosos para que eles sejam melhores crentes, mais perfeitos, mais consagrados, Então alguns pensam que eles serão mais santificados, mais purificados por estarem, por exemplo, jejuando, por estarem comendo pedacinhos de pão, que eles dizem que é Santa Ceia, que na verdade era um sacrifício que era feito no período da lei,
que isso aí, a igreja no primeiro século também, os judeus que estavam ainda cumprindo aquelas coisas, eles faziam. Então é natural que a igreja no primeiro século, eles cumpriam essas coisas, né? Cumpriam esses sacrifícios ainda, né? Mas só que os pais da igreja, né, que se iniciou no terceiro século, que na verdade foi um sistema religioso, interpretaram o que Paulo estava falando lá no capítulo 11, né, do livro de 1 Coríntios, interpretaram que os cristãos deveriam comer a ceia do Senhor, né? E no caso os evangélicos chamam de Santa Ceia, né? Mas veja que na verdade na lei isso aí eram sacrifícios, né, que eram feitos sempre para lembrar, né? Sempre para lembrar, né? Então isso aí eram ordenanças da lei. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz o quê? Comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10, 3 e 4. Não é à toa que os crentes, quando se reúnem e comem pão, né, e bebem vinho, eles estão fazendo comemoração dos pecados também, porque eles estão lembrando que eles precisam, né, pensar se realmente não cometeram alguma transgressão. Então vejam que aí está demonstrado o que acontece aqui, né? De outra maneira, queria deixar de oferecer, porque purificados uma vez dos ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas vejam, quando os crentes se reúnem para fazer essa comemoração, eles começam a ter de novo consciência do pecado, de novo, e relembrando, né, que precisam, né, se purificar. Então vejam, e isso é uma coisa que é feita constantemente, e isso nunca aperfeiçoa ninguém, né? Então vejam aí. Vamos ver aqui, ó. Nesse sacrifício, porém, cada ano, a gente está falando das ordenanças da lei, né, se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10, 3 e 4. Mas alguns poderiam até falar, não, mas aí está falando dos sacrifícios de animais. Mas vejam, o sacrifício da Páscoa tinha sacrifício de animais também, porque tinha que ter o cordeiro sacrificado, que tinha que ser assado na parte da tarde. Então, na verdade, a ceia do Senhor ela era feita com todos os elementos que tinham que ser oferecidos naquele cerimonial, correto? Por isso, entrando no mundo, diz, vejam aí, ó, sacrifício e oferta não quiseste. Vejam, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Hebreus 10, 5, 6. Então vejam aí, que Deus não quer sacrifícios e oferta, né? Ele não quer oferta de Santa Ceia, que as pessoas têm que ofertar, fazer esse cerimonial, ofertar esse cerimonial, né, da chamada Santa Ceia. Deus não quer isso, está escrito no Evangelho, né? Basta que os crentes entendam o que é Evangelho. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Hebreus 10, 5, 6. Então não precisamos fazer comemoração, né? Todo primeiro domingo, todo domingo, toda vez que a gente se reunia, a gente fazia comemoração como os judeus faziam, porque aquelas coisas eram sombras, né? Nós não estamos nas sombras, nós estamos na realidade, que a realidade é Cristo. Ó, vamos ler aqui em Hebreus 10, 7, ó, como diz aqui. Então disse, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 7. Então veja que quem fez a vontade de Deus foi Cristo, né, por todos nós, né? Então a vontade de Deus se cumpriu em quê? Em Cristo, porque Ele é a realidade, né? Aquelas coisas da lei eram sombras, né? Vamos ver aqui, ó, agora. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Veja que não agrada a Deus, os quais se oferecem segundo a lei. Então, quando os crentes comem o pão e bebem o vinho, nada mais do que eles estão agindo segundo a lei,
Nós estamos na graça. Primeiro que nós nem judeus somos, né? Nem no primeiro século, os crentes do primeiro século eram judeus, né? Eles não estavam debaixo daquela lei. Vejam, comer a ceia do Senhor era segundo a lei, né? Os quais oferecem segundo a lei. Hebreus 10, 8. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então veja que aqui está escrito no Evangelho que o primeiro, tira a primeira aliança, o primeiro pacto, para estabelecer o que? O segundo não é mais de sombras, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feito o que? Todos os domingos? Todo mês? Né? Todo ano? Não. Feita uma vez. Então não precisamos ficar fazendo a comemoração daquilo que já foi feito uma vez, né? Porque Cristo é a nossa Páscoa, ele já foi sacrificado uma vez só. Não precisamos ficar comemorando, né, a morte de Cristo todo domingo. Então vejam aí um entendimento fraco do que seja evangelho no meio cristão, né? Hebreus 10, 9 e 10. 10, 9 e 10, isso mesmo. E assim todo sacerdote aparece cada dia, vejam aí, Hebreus 10, 11. E assim todo sacerdote, né, Paulo está se referindo ao sacerdócio judaico, aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes, vejam como os crentes também fazem muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Né? Então os ministrantes do velho pacto sempre faziam a mesma coisa, repetidas vezes. Da mesma forma, muitos crentes também, muitos pastores, né, estão sempre ministrando e oferecendo os mesmos cerimoniais todos os meses, né, todos os anos, e isso se passa, né, por anos fazendo isso aí, e eles não conseguem entender que agora a realidade é Cristo. Hebreus 10, 11. Olha só, vejam aqui, Hebreus 10, 12, 13. Mas este, havendo oferecido para sempre, não é para sempre, um único sacrifício, né, pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então vejam, os crentes vivem sempre oferecendo os mesmos sacrifícios, né, todo mês, né? Não, hoje eu tenho que ir lá porque hoje é o dia da convocação. Então vejam, eles não como os judeus debaixo da lei, né? Eles fazem aquela convocação para fazer aquele sacrifício, aquela oferta, né, da Santa Ceia, e ficam fazendo isso. Na verdade não existe nem Santa Ceia, né? Olha só o que diz, né? Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por descabelo dos seus pés. Aqui está falando de Cristo, né? Mas este, havendo oferecido para sempre, não foi para sempre? Um único, ou são vários? Todo mês, agora a gente tem que fazer, né? Ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, de 2000 anos, né, passados, ele estava esperando até que os inimigos fossem postos por escabelo de seus pés. Hebreus 10, 12 e 13, né? Olha só, Hebreus 10, 14, 15. Por quê? Com uma, ou duas, ou três? Com uma, né? Só oblação. Não temos que fazer mais oblações, né? Ofertas segundo a lei, né? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então os crentes já são santificados, já são aperfeiçoados por aquela única oblação de Cristo. Não precisamos fazer mais oblações para nos santificar mais, para nos purificar mais, coisas de religiosidade na realidade, né? E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, vamos ver aqui, Hebreus 10, 14, 15, depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Que dias? Né? Da lei, né? Dos dias da lei. Porém, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Então vejam, as leis de Deus são escritas em nós, né? Não existe convocação para cumprir ordenança, porque as leis de Deus estão em nós, né? A lei de Cristo está em nós, né? Vejam aí, né? E a escrevereis em seus entendimentos. Então é com a mente, é com o entendimento, não é por cerimoniais, com rituais que a gente vai se aperfeiçoar.
né? E acrescenta aqui, ó, Hebreus 10, 17 e 18, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Vejam, então se Deus não se lembrará mais, né, dos nossos pecados e das nossas iniquidades, está escrito aqui, não temos que ficar fazendo comemoração todo domingo, todo mês, e Senhor, perdoa os meus pecados e tal, porque eu pequei. Mas vejam, porque Deus diz que não se lembrará, mas os crentes gostam de se lembrar sempre, né? Mas Deus fala, não me lembrarei mais de seus pecados. E diz aqui, ó, e onde há remissão deste, não há mais, ou há mais oblação. Não há mais oblação pelo pecado, não há mais, não precisamos mais comemorar, né, o sacrifício, né, aquele sacrifício que era feito no período da lei. Jesus foi sacrificado uma única vez, por uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, né? Então vejam aí, Hebreus 10, 17 e 18 que lemos agora. Vejam aqui agora, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? Pelo entendimento, ó, pelo novo e vivo caminho, não é o velho, né? Então muitos ainda estão no velho caminho, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. A partir do véu já não tem mais aqueles rituais, aqueles cerimoniais da lei, aquelas oblações por água que eram feitas, né? E comer pão, beber vinho, fazer tudo aquilo que era feito anteriormente. Isto é, pela sua carne. Então, pelo véu, né? Pela carne de Jesus, Ele consagrou um novo e vivo caminho, ou ainda vai continuar no velho caminho, né? No velho caminho da lei, ainda cumprindo ordenanças da lei. Hebreus 10, 19 e 20. Ó, vejam aqui, Hebreus 10, 21 e 22. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, vejam aí, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, olha, vejam, o corpo lavado com água limpa. Então, Jesus já havia falado que a palavra nos purificou. Isso é a água limpa, né? Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho dito. Ele falou com os judeus antes da cruz, né? Então, vejam aí. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Inteira certeza. Nós já temos certeza que é pela fé. Não é mais por obras, né? Então vejam, não é mais por obras, por sacrifícios, por ordenanças, por cumprimento de ritos, né? Tendo os corações purificados da má consciência e lavar o corpo com água limpa, né? Hebreus 10, 21 e 22. Veja que Hebreus 10, 23 e 24. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 23 e 24, né? Vamos ler de novo aqui por causa do barulho da moto, né? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos em amor e às boas obras. As boas obras e não ordenanças da lei de cerimoniais, mas nós temos que nos estimularmos. É isso que a igreja precisa fazer, né? Estimular os crentes ao amor e às boas obras, e não fazer convocação para rituais e cerimoniais da lei. Então vejam aqui o que é mais importante no Evangelho: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos. É isso que deveria ser a palavra na igreja, né? Ao amor, e não ordenanças da lei, não sacrifícios, né? E cumprimento de jejuns cerimoniais. Estimular ao amor e às boas obras, e não as obras da lei, né? Hebreus 10, 23 e 24. Vamos ver aqui, ó. Ninguém vos julgue. Então nós não temos que ser julgados por ninguém quanto ao nosso proceder de coisa, de cumprimento de nada, né? Ninguém tem que nos julgar por nada. Veja o que diz aqui, ó. Colossenses 2,16. Ah, mas é que você não foi naquele dia que teve a convocação. Olha, irmão, cuidado, ninguém vos julga. Está escrito, ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, né? Dias de
festa, de reuniões, de convocações, né, para praticar rituais, ou da lua nova, que naquela época de Paulo eles tinham, né, ou dos sábados. Olha, irmão, você não está cumprindo o dia do sábado, não está vindo na santa convocação. Olha, irmão, você não está vindo no dia da festa ao Senhor, né, no dia da reunião, para a gente celebrar, né, aquele cerimonial que a gente faz, né. Então vejam aí, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Então as pessoas vivem julgando o outro pelo comer ou pelo beber. Irmão, mas você não está comendo, você não está participando da comunhão, irmão. Então vejam, olha o que diz o Evangelho: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por deixar de comer, ou por deixar de beber também, da mesma forma. Irmão, você tem que jejuar para Deus te abençoar. Vejam, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Está escrito onde? No Evangelho. Temos que crer nisso, né? Colossenses 2,16, e proclamar isso aqui, falar isso aqui. Isso é a sã doutrina, né? Colossenses 2,16, que são o quê? Que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo de Cristo, a realidade é Cristo, né? Na época da lei, eles deveriam cumprir aquelas coisas que eram sombras das coisas futuras. Agora o futuro já chegou, já estamos no futuro. Nós não vivemos mais, na verdade não vivemos mais. Nós somos gentios, né? Nem judeus, nem na época de Paulo estaria falando com os judeus, né? Com os gentios, mas com os judeus, né? Mas vejam, Paulo está falando que aquelas coisas da lei eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, a realidade agora é Cristo. Quem está em Cristo é a nova criatura, não está mais debaixo daquelas ordenanças, né? Então muitos crentes vivem aplicando para a vida dele o cumprimento de ordenanças, de leis, de sacrifícios, de jejuns, de coisas da lei, né? Que a gente leu aqui ainda há pouco, que eram o quê? Oferecidos segundo o quê? Cristo ou segundo a lei? Segundo a lei, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer, diz aqui, ó, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde, instado na sua carnal compreensão. Colossenses 2,2. Então veja aí, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer. Nós não temos que nos deixar dominar ao bel prazer de alguém com pretexto de humildade. Olha, irmãozinho, você precisa se humilhar mais, vir aqui, se ajoelhar. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de quê? De humildade, né? Então muitos crentes vivem nisso aí, né? Com aquela aparência, aquela religiosidade, aquela aparência de religioso, na verdade, né? Nós não vivemos de aparência, nós vivemos a realidade que é Cristo em nós. Colossenses 2,18. Veja aqui, ó. Ninguém vos julgue a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado em sua carnal compreensão. Então veja, muita gente vive aí dizendo que viu, né, que viu um anjo aqui, que viu um anjo ali, que viu quando, né, então, viu, as pessoas vivem nisso aí, nessas revelações, nessas coisas aí, né, de revelações, que viu, que Deus me revelou, que Deus me mostrou, né. Então veja, ninguém vos domine a seu bel prazer, com esses pretextos aqui, né? Estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, veja, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 2,19. Então vejam aí o que é dito aí pelo apóstolo para nós que estamos em Cristo, né? Se pois estáis mortos com Cristo, olha o que Paulo diz: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Né? Como se vivesses no mundo tais como? Colossenses 2,20. Não toques, não proves, não anuseis. Então veja, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de Cristo? Não, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Então vejam, doutrinas de homens. Não toque, não faça isso, não faça aquilo, né? Não jogue bola, coloca camisa, essas coisas todas, né?
que eles fazem, muitas coisas que são feitas no meio religioso, cristão religioso, né? Então vejam, mas vejam o que diz aqui, ó. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, então no mundo que as pessoas vivem com rudimentos, né? Por que vos carregam ainda de ordenanças? Mas por que muitos crentes ainda se colocam debaixo de ordenança, de homens, doutrina de homens? Como se vivesse num mundo dominado por homens, tais como: não toques, não proves, não manuseis, não faça isso, não faça aquilo. O crente vive assim, debaixo de regras, né? As quais coisas todas perecem pelo uso. Entendeu? Essas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de quem? Dos homens. Colossenses 2, 21 e 22. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Vejam, aparência de quê? De religiosidade. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2:23. Então eu venho com aquela aparência de crente, né? Religiosa, as pessoas falam: esse aí é varão de Deus, esse é homem de Deus, esse é do manto. Então vejam, olha só para satisfação do quê? Da carne, para satisfazer que as pessoas digam, né, de mim: não, esse aí é homem de Deus, né? Porque ele está assim, está assado, porque ele cumpre isso, porque ele cumpre aquilo, né? Então olha só, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, né, entre aspas, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Só não para a satisfação humana, para dar satisfação ao pastor, para dar satisfação aos irmãos, né? Colossenses 2:23. Então vejam aí o que está escrito aí. Então vejam, gente, o tema de hoje foi lei, sombra dos bens futuros. Então, os crentes, muitos deles vivem hoje debaixo ainda de doutrina de homens e, na verdade, uma distorção da lei de Moisés, né? Um dos exemplos, né, que muitos crentes, né, em muitas reuniões que são feitas, eles dizem que os crentes têm que entregar o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Isso aí são doutrina de homens, porque não existe no Evangelho dízimos em dinheiro, não existe. O que Paulo falava nesse sentido eram contribuições voluntárias para as viúvas e os pobres, para ajudar os necessitados. Não existia a figura dos 10%, né, que é dita como dízimo do Senhor, né, em muitas reuniões que são feitas aí pelo Brasil, que na verdade isso aí é uma distorção, primeiro da lei, porque na lei não existia dízimo em dinheiro. Dízimo era o que? Eram alimentos, porque muitos vão falar assim: não, mas é que na época da lei não tinha dinheiro. Como não? Antes de existir a lei de Moisés já existia moedas, dinheiro. Dinheiro é mais antigo do que a própria nação de Israel, então não tem sentido essa fala, né? Então não existe dízimos para a igreja, né? Não existe isso, não existe templo, o templo não existe, a manter a casa do Senhor, isso não existe. Isso aí são ordenanças, doutrina de homens que foram incutidas, né, nas mentes dos crentes, e eles ficam com as consciências, né, afetadas, achando que eles não estão fazendo a vontade de Deus. Então, na verdade, a lei era somente a sombra dos bens futuros, que os bens futuros são espirituais, né? Então, amém? Esse foi o tema de hoje. Agradecemos a todos, uma boa noite. Para quem for assistir à noite, um bom dia, uma boa tarde, como for. Graças a Deus.